Sabe, quando a gente pensa nos grandes nomes que construíram o cristianismo, vem logo na cabeça Pedro, Paulo, mas e se eu te disser que algumas das figuras mais importantes, gente que financiou, que ensinou teologia, que liderou, eram na verdade mulheres? Hoje a gente vai mergulhar nos textos antigos para descobrir os papéis surpreendentes que as mulheres tiveram na fundação da fé cristã, uma história que muitas vezes ficou meio escondida nas sombras. Pode parecer meio estranho começar com uma crítica, mas uma das melhores pistas que a gente tem sobre a importância das mulheres vem justamente de um cara que odiava os cristãos. No século II, o filósofo Célcio tentou ridicularizar o cristianismo com essas palavras. O que ele não sacou é que com essa zombaria, ele acabou revelando uma das maiores forças do movimento. Ele atraía de forma radical justamente quem a sociedade greco-romana deixava de lado, e especialmente as mulheres. Para a gente entender o tamanho dessa revolução, a gente precisa voltar um pouco no tempo. O cristianismo não surgiu do nada. Ele nasceu num mundo que era profundamente patriarcal, tanto no Império Romano quanto na cultura judaica da época. E as regras do jogo para as mulheres eram, bem diferentes. No mundo greco-romano, a diferença era gritante. O lugar do homem era a vida pública, a política, a lei. O lugar da mulher era basicamente a casa. Isso era tão forte que se refletia até nos nomes. Os homens tinham vários nomes para mostrar a linhagem, o status. Já as mulheres, muitas vezes eram conhecidas só como a filha de fulano ou a esposa de cicrano. A identidade dela era, por definição, ligada a um homem. E no contexto judaico, a história não era muito diferente. Embora as mulheres fossem respeitadas, o papel público delas na religião também era bem limitado. Elas geralmente ficavam em áreas separadas nas sinagogas e o ensino religioso formal era um clube quase que exclusivamente masculino. Esse era o cenário. E foi nesse mundo que algo completamente novo começou a acontecer. E é exatamente aqui que a história dá uma virada impressionante. O movimento de Jesus não só incluiu mulheres, mas colocou elas em posições de destaque que batiam de frente com as normas culturais daquele tempo. O ponto central é esse. Nos evangelhos, as primeiras testemunhas e as primeiras pessoas a anunciarem a ressurreição, o evento mais importante da fé cristã, foram as mulheres. Pensa só na Joana, esposa de um alto funcionário do governo de Herodes. Ela não era uma seguidora qualquer, ela usava a grana e a posição social dela para bancar o ministério. Ela e outras, como Maria Madalena e Susana, foram as verdadeiras patrocinadoras que mantiveram o movimento de pé. E elas não eram só apoiadoras, eram educadoras. O apóstolo Paulo, por exemplo, elogia a fé de Timóteo, dizendo que ele aprendeu primeiro com a avó, Lóide, e com a mãe, Eunice. E o caso da Priscila é fascinante. Ela e o marido, Áquila, receberam em casa um pregador super inteligente e famoso, o Apolo, e deram para ele uma aula de teologia. E aqui tem um detalhe que é incrível. Em quase todas as vezes que o casal é mencionado na Bíblia, o nome da Priscila vem primeiro. Numa cultura que sempre colocava o homem na frente, isso é um sinal muito claro da importância e da liderança dela. Mas a gente não está falando só de um apoio informal ou de encenar em casa, não. Tudo indica que as mulheres tinham títulos e papéis de liderança formais, reconhecidos dentro da igreja. Vamos olhar isso mais de perto. Essa aqui é a Febe. O apóstolo Paulo não só menciona ela, ele escreve uma carta de recomendação oficial e super forte para a igreja de Roma, pedindo que eles a recebam e ajudem. E para descrever a Febe, ele usa duas palavras em grego que são muito importantes. O primeiro título que ele usa é diáconos. Muitas traduções colocam como serva, mas o pulo do gato é que Paulo usa essa mesmíssima palavra para falar dele mesmo, de Apolo e de outros líderes homens, significando ministro. Isso mostra que a Febe tinha um cargo ministerial oficial na igreja dela em Cencreia. O segundo título é ainda mais poderoso, prostatis. Essa palavra tem um peso enorme, significa patrona, protetora, uma líder que usa sua influência e seus recursos para defender e ajudar os outros. Paulo diz que ela foi uma prostatis para muita gente, inclusive para ele. Então pensa bem, a Febe não era só uma ajudante, ela era oficialmente uma ministra e uma líder protetora dentro da igreja. Isso tudo nos leva a uma pergunta que não quer calar. Se a gente tem todas essas evidências de mulheres em papéis de liderança tão claros, por que essa questão do papel da mulher na igreja virou um dos debates mais quentes e às vezes até divisivos que existem? A resposta e a raiz de todo o debate moderno está em outras passagens do Novo Testamento. Porque, ao lado dessas histórias de mulheres líderes, a gente encontra textos que parecem apontar numa direção totalmente oposta, criando uma tensão que a igreja discute há séculos.
Esse aqui é talvez o texto mais desafiador e central de toda a discussão. Na primeira carta a Timóteo, Paulo escreve o que parece ser uma proibição bem direta, que a mulher não deve ensinar nem ter autoridade sobre um homem na igreja, e que deve aprender em silêncio. Em outro trecho, lá em Coríntios, Paulo diz que as mulheres podem, sim, orar e profetizar publicamente, que são atividades de fala super importantes, mas ele instrui que elas façam isso com a cabeça coberta, que era um símbolo cultural da época de submissão à autoridade do homem. Então olha que interessante, elas participam ativamente, mas com um sinal de subordinação. Então, como é que a gente concilia a história de líderes como a Febe e a Priscila com esses textos que parecem colocar um freio no papel da mulher? Essa tensão toda criou um legado de debates que dura até hoje e que, basicamente, se divide em duas grandes visões. De um lado, tem a posição que a gente chama de igualitarista. Ela defende que, em Cristo, as hierarquias sociais, inclusive as de gênero, acabam. O pessoal dessa linha aponta para textos como Gálatas 3:28 e vê aquelas restrições como algo para um problema específico daquela época, e não como uma regra para sempre. Do outro lado, tem a posição diferencialista, também conhecida como complementarista. Essa visão diz que Deus criou homens e mulheres com o mesmo valor, mas com papéis diferentes e que se completam. As restrições de ensino e autoridade, para eles, são baseadas na ordem da criação e valem como um princípio permanente para a igreja. Olha, independente da interpretação teológica de cada um, uma coisa é inegável. As mulheres não foram figurantes na igreja primitiva. Elas foram as primeiras a anunciar a ressurreição, foram professoras, patrocinadoras e ministras. O legado delas é complexo, é poderoso, e isso deixa a gente com uma pergunta para pensar. Como essa história, muitas vezes oculta, das primeiras mulheres cristãs, continua a moldar e a desafiar o que nós pensamos sobre fé, liderança e sociedade até hoje?